Eu quero trazer inicialmente o abraço da diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí o logo da rádio. A Rádio Rio de Janeiro está entre as 4 emissoras do Grande Rio. E pela internet, por todo o Brasil, Estados Unidos, que é o 2º lugar, Portugal, França e vai por aí. Outro dia eu fazia um programa Debate na Rio e uma internauta espírita ouvindo a rádio me manda uma pergunta para o programa Debate na Rio, interagindo através da internet no nosso programa. Bem, então aí está inicialmente o abraço da Rádio Rio de Janeiro. E antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, materialização de espíritos, eu quero dizer aos companheiros que eu fui levado a este tema e a essas reuniões na condição de enfermo. Não fui como pesquisador, nem como alguém que queria estudar o tema. Perdi 2 filhos de câncer e as coronárias pifaram, estavam entupidas. Fui ao Grupo Espírita Dias da Cruz em Caratinga e o Dr. Fritz, o verdadeiro Fritz, porque quando eu entrei na sala, o meu irmão na frente, ele disse assim: esse é meu antigo cliente, para o meu irmão, que era epilético e tinha ataques, etc. E ele curou esse meu irmão Aurélio. E eu fui umas 6 vezes a Congonhas e nunca tinha tirado uma consulta, sarado. Mas ele falou: esse é meu antigo cliente. Para mim não falou nada. Quando eu deitei, ele disse assim, primeiro examinou aqui: você não sentir dor de cabeça. Eu disse: não, senhor. Por quê? Ele falou assim: porque você dá passe. É possível que tem muita gente que traz a mediunidade lá de cima para poder trabalhar, não trabalha, aí paga, repara em dor de cabeça. E depois ele falou assim: você sente uma dor aqui, nas coronárias. Eu não tinha dito nem para minha primeira esposa, que já desencarnou de câncer, e hoje eu estou aí com a nossa Maíra, segunda esposa, 20 anos casados, né? E não tinha dito nem para ela. E me marcou para a reunião de materialização. Então, estou explicando a minha entrada para a materialização, como doente, como paciente. Vamos então, didaticamente, maneira de professor, né, Jorge, André? Maneira de professor, um esquema, que aliás, o nosso Diolino Amorim era mestre em esquemas. Quando eu tinha palestra para fazer, animismo e espiritismo, e ele ia receber lá, eu digo: olha, eu vou fazer uma palestra. Ele pegava um papel e fazia um esquema. Até hoje eu tenho esses esquemas guardados, serve até para um museu. Letra dele, e ele me dava toda a orientação. Então, em primeiro lugar, a doutrina espírita estuda todos os fenômenos psíquicos. Psi, alma, espírito. O espiritismo, então, engloba todos os fenômenos psíquicos. E Allan Kardec, ao abordar esses fenômenos, dividiu em fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Fenômenos anímicos vêm de ânima, alma, fenômenos provocados pela própria alma encarnada. E fenômenos mediúnicos provocados pelos espíritos desencarnados. Quando nós começamos a fazer o tratamento na reunião de Caratinga,
e já tinha sido levado para fora do biombo, sentado já como paciente assistido, ouvi a voz de Chico Xavier. E como eu morei 5 anos em Minas Gerais, eu dei um uai, o Chico por aqui, e ele então me chama para abraçá-lo, que a gente não tocava nos espíritos, e eu comecei a chorar, pensando que ele havia desencarnado. Mas era um fenômeno de bicorporeidade. Tem um izinho aí, reidade, né? Pois bem, abracei-o, e ele chorando também, emocionado. Então, um fenômeno anímico. Era o espírito do nosso querido Chico, através do seu corpo perispiritual, devidamente materializado pelo ectoplasma, fornecido pelo médium Antônio Salles. Do lado dele, quando eu abracei, pequeno, o Emanuel, o guia espiritual dele, que foi o senador Públio Lentulus, e ele assim do lado, pegou minha mão, colocou aqui em cima, eu abracei o Chico assim, e a mão ele colocou aqui no queixo, quente, temperatura normal, é importante dizer isso, que espírito defunto não tem nada a ver, era a temperatura do corpo do médium, a verdade é essa, né? E pegou minha mão, passou nele, materializado, que estava com a roupa de senador romano. Ele se apresentou como senador, fez assim, como que lembrando os nossos velhos tempos. Deixa isso para lá, que isso é outra história muito séria para mim. Bem, ora, Emanuel materializado era um fenômeno mediúnico. Do Chico, bicorporeidade, anímico. Antônio de Pádua estava na Itália pregando, nisso ele adormeceu no púlpito e foi visto naquele mesmo momento salvando o pai da pena de morte por um crime que ele não havia cometido. O nosso Martins de Bulhões, o pai de Antônio, foi acusado de ter assassinado um jovem cujo corpo foi encontrado no terreno de sua casa. Amigos, já pensou se tivesse uma câmera dessa para filmar Antônio materializado com o séquito do pai, etc. Nisso o jovem, o espírito jovem assassinado levanta-se materializado. Fenômenos e mais fenômenos. E diz assim, olha, não foi o pai de Antônio que me matou, foi esse fulano de tal, que era o vizinho do pai de Antônio, e que matou o rapaz, colocou lá para vingança, simplesmente vingança. Bem, quando ele volta, espírito, né, materializar, mas volta ao corpo, e conta para os fiéis, olha, eu estive lá em Portugal agora, quem ia acreditar, Jorge Andréia, que ele estivera em Portugal, sem nenhuma, mas, tudo bem, passado algum tempo, chega uma carta de Portugal dizendo, olha, no dia tal, Antônio de Pádua esteve aqui e salvou o pai dele da pena de morte. Aí, Santo Afonso de Liguori, tem uma igreja aqui, na Praça Espenha, Santo Afonso, é dele, ele é o guia espiritual. Olha, é uma alma extraordinária. Não deixem de ler a biografia dele. Santo Afonso de Liguori. Antônio de Pádua e Liguori são citados por Allan Kardec. E a Federação Espírita do Paraná publicou um livro interessantíssimo, Expoentes Doutrinários da Doutrina Espírita. É uma capa verde. Esse livro são biografias de todos os vultos que deram comunicações citados por Allan Kardec, para vocês saberem quem é. Então é a primeira, Santo Afonso de Liguori, não deixe de ler.
tinha uma mediunidade fora de série. Ele estava em Nápoles, no convento, e foi visto no Vaticano cuidando do Papa, que estava prestes a desencarnar. Tanto que Santo Antônio de Pádua e Santo Afonso de Ligório foram canonizados antes do tempo, ou bem rápido, porque foram vistos em 2 lugares simultaneamente. Fenômeno anímico. E aqui fica um adendo. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, Allan Kardec diz que quando você quiser provar a alguém que a alma existe, o espírito existe, etc., não fala assim, os espíritos, que Chico, você tem que falar aquilo que está perto dele. Jorge Andréia, você é um espírito encarnado, aliás, bem encarnado, está com 97 anos. E qual é a maior prova disso? Diz Kardec, é o fenômeno anímico, não é o mediúnico. Kardec, capítulo 3 do Método. Ora, esse fenômeno, nós, ao abraçarmos Chico Xavier, fenômeno de bicorporeidade, que, segundo Kardec, só para espírito superior. Só para espírito superior. Antônio de Pádua, Afonso de Ligório e Chico Xavier. Essa é uma das provas que eu apresentei nesse livro. Materialização de Chico Xavier, é claro, quando encarnado. E outras recordações, porque eu muito recebi dele em termos de conforto, de amparo, etc., de orientação. Bem, então está aqui essa forma, fenômeno de bicorporeidade, em que ele compareceu a essa reunião por 3 vezes. A primeira vez, quando eu o abracei. A segunda, ele foi saindo da sala, onde eu ficava já como médium de efeitos físicos, trabalhando. Ele bateu na minha cabeça. Gerson, como vai? Eu peguei a mão dele, beijei. Ele pegou também a minha mão e beijou. Bom, e a terceira vez foi um fenômeno inusitado. Ele saiu da cabine, me cumprimentou, e o doutor Bezerra de Menezes estava materializado operando no biombo, onde eram feitas as intervenções. E o Chico começou a conversar com o doutor Bezerra. Doutor Bezerra, já está na hora de eu ir embora. Quer dizer, queria já. Aí eu ouvi nitidamente o doutor Bezerra, Chico, nós ainda precisamos muito de você aqui na Terra. Aí ele disse, quem sou eu? Quem sou eu? Com aquela humildade toda, né? Bem, só que eu quero dizer a vocês que quando o Chico convidou a gente para almoçar com ele na Fundação Marieta Gaio, nós e o corpo mediúnico do Grupo Espírita, ele estava almoçando, almoço informal, etc. Eu também, né? Aí de repente, eu cheguei assim perto dele, como ninguém quer nada. Chico, você está sabendo que eu te abracei materializado em Caratinga? Era a minha palavra, mas... Aí ele disse assim, isso foi coisa do doutor Bezerra. Porque no dia que eu abracei o Emanuel, depois disso ouvi a voz do doutor Bezerra. Chico, está na hora de nós irmos embora. De fato, ele lá estava. O Chico tinha parentes nessa reunião. Enquanto nós precisamos de trem ou ônibus para ir para Caratinga, Chico de Uberaba até lá ia de bicorporeidade. Então, fenômenos anímicos ficaram bem claros e fenômenos mediúnicos. Aí, vocês vão perguntar, quais os objetivos das reuniões de materialização? Esse esquema aqui já é meu. Isso aí já é a minha experiência
e a minha observação. Para mim, eu posso dizer em 3 itens quais seriam objetivos. O primeiro item, assistência aos enfermos. Eu até cito no capítulo 28 Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito Aulus se dirigindo a André Luiz, instrutor Aulus, porque nos Domínios da Mediunidade, efeitos físicos, o nosso André Luiz retrata uma reunião da qual eu participava em Caratinga, para assistência aos enfermos. No livro, Missionários da Luz, capítulo 10, o capítulo é Materializações. Ele engloba as 2 reuniões. Uma que era para estudo, etc., tinha fenômeno, havia, vamos assim, gravação em luva de parafina, enfim. Mas essa reunião era um molde da reunião de efeitos físicos para assistência aos enfermos lá na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Então, segundo o André Luiz, justifica o nosso ver o esforço dessa espécie junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Só os doentes. Porque aqui mesmo, nessa região, tinha um grupo que se reunia para efeitos físicos, materializações, mas era experiência. Era interessante que quando eu frequentava lá, estava cuidando do meu coração, enfim, não ia como pesquisador. Gerson, eu gostaria de assistir uma reunião de materialização, etc. Eu tenho uns aparelhos e pode ver a luz, etc. Eu meço as radiações e tal. Eu queria ver um espírito materializado. Aí eu só dizia assim: você quer ver um espírito materializado? Aqui está um, aqui ó. Aí mostrava eu, bem materializado, que o Elmo, aquele lá era o outro Elmo, não era o Queiroz, não, o outro Elmo, né? Dizia que eu era bem encarnado, né? Bom, aí, não, mas eles estão pensando que espírito é ratinho de laboratório. Botar Emanuel para ser pesado, não tinha sentido, né? Bem, então, é importante esse capítulo que mostra uma reunião para ajuda aos enfermos. Emanuel, no livro Materializações Luminosas, do Ranieri, que foi um delegado de polícia, tem uma mensagem da dona Esmeralda Bittencourt. Alguém conheceu Esmeralda Bittencourt? André, você é o único que pode, mais ou menos. Dona Esmeralda Bittencourt, não sei se vocês sabem, o Emanuel revela a ela através de Chico Xavier, revela para ela através de Chico, que ela tinha sido a duquesa de Nemours, ligadinha à nossa Catarina de Médici, da famosa noite de São Bartolomeu. E ela, quando pergunta, e os seus filhos? Eu dou os meus filhos à revolução, etc. Enfim, aquela noite. Só que depois, mais tarde, nessa encarnação, Dona Esmeralda perdeu 5 filhos. O primeiro até morreu afogado em Caratinga. Bom, Esmeralda Bittencourt era tia da nossa presidente lá do grupo de Caratinga. Bem, então, numa mensagem que ele dá, ele fala sobre isso, né? Palavras dele, nos trabalhos de materialização. Sugerimos, seja quaisquer serviços de materialização, movimentar na direção da saúde humana. Por enquanto,
Só o esforço essencial aos doentes justifica o desdobramento intensivo das nossas atividades nesse setor. Segundo, provar a imortalidade da alma. Daqui a pouco nós vamos passar fotografias do nosso William Crookes, com Kate King materializado. E terceiro, consolo diante das perdas de entes caros. Depois também nós vamos comentar mais esse item. Mas Allan Kardec pergunta, na questão 934, tendes, porém, uma consolação. Isso é a resposta que os Espíritos estão dando a Kardec. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Preste atenção nessa resposta. Enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Transcomunicação instrumental. Aí já estava dando a pista, mas na época a própria materialização já era conhecida, né? Aí é um desdobramento daquilo que o nosso querido Emmanuel nos fala, que embora sejam muitas tentativas, etc., esse tal grupo que se reunia aqui por perto, que eu estava falando, era para fenômeno. Lá pelas tantas, começaram asas, morcegos, batendo na reunião e, enfim, e apavorando, inclusive, uma mão boba, e mais que depressa tiveram que acender as luzes e nunca mais esse grupo se reuniu, porque faltava objetividade. Espírito não é para ratinho em laboratório. Amigos, uma reunião de materialização, daqui a pouquinho nós vamos mostrar o esforço para que tal aconteça. É muito trabalho. Bom, alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomam a séria responsabilidade do assunto e trazem consigo, para as sessões de materialização, emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além das formas, pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo deve realizar. Então, observem que a reunião é de uma responsabilidade muito grande. Quando mais de um ano de tratamento de Caratinga, uma vez me deram uma injeção luminosa aqui no coração, veio um japonês, espírito japonês, médico, cirurgião, me fez uma operação aqui nas mamárias e foram me consertando. Aí no último dia, Dr. José Gleber traz uma radiografia no mundo espiritual, faz assim no meu peito e mostra: Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes, examina. Aí o doutor Bezerra: o nosso irmão está de alta curado. Bem, mas pobre, quando vê muita esmola, desconfia, e diz que vai sobrar curado totalmente. Nisso, o seu vice-presidente desencarna, que era o seu Ramiro Viana, que trabalhava com Peixotinho em Campos. Ele foi escolhido pelo Bezerra através do Chico por causa disso. Ele tinha conhecimento. E aí, ao desencarnar, Dona Maria Coutinho pediu assim: Gerson, quando o Chico for ao Rio, pede a ele uma orientação quanto a mim, presidente, e a reunião de materialização. Chico, a Dona Maria mandou perguntar como é que fica, tal, com o presidente.
Aí o Chico diz assim, o Emmanuel costuma dizer que o que está dando certo não deve ser mudado. Olha aí, até presidente de honra ele já é. Saudade de presidente de honra. Não pode ser mudado, não tem outro. É só Jorge Andréia. Tá? E quanto a você, ele disse assim, segura o bastão e não larga o bastão. Porque muita gente pensa que eu ia a Caratinga por gosto. Era responsabilidade. Segura o bastão e não larga o bastão. Amigos, era 485 quilômetros para ir e para voltar. Rio Bahia. Dirigindo. Graças a Deus, nunca aconteceu nenhum acidente. Era às vezes 5 horas da manhã, eu estou chegando em Caratinga, o sol nascendo e eu entrando no hotel, 5 da manhã, enfim. Bom, então, a responsabilidade é muito grande, vocês não têm uma ideia. Certa ocasião, um cidadão botou uma lanterna no bolso para quando o Dr. José Gleber estivesse materializado, ele queria acender para ver se não era o Antônio, o médium, se não era ele. Só que o Palminha, Antônio Silva, irmão do Zé Grosso, todos dois foram do cangaço, mas com outras ideias, socialistas, etc. E aí o Palminha pegou a lanterna do cidadão, entregou a Dona Maria, para vocês verem o que é uma reunião de materialização. Entregou a Maria, foi seu fulano de tal, quando chegou no final, seu fulano, aqui, devolveu a ele. No momento que ele acendesse a luz, o foco de luz, na altura daqui do coração, e rompendo as estruturas moleculares dos tecidos ectoplasmáticos, o médium morria na hora. O médium morreria na hora. Portanto, a responsabilidade nessa reunião. Segundo, ainda também com relação ao abuso da nicotina, teve certa ocasião que um cidadão assistiu à reunião do Peixotinho, e impregnado de nicotina, quando o Peixotinho voltou com uma vontade de fumar. Com vontade de fumar. Porque nicotina, aquela coisa toda. Pois bem, então, eis aí, por isso, só assistência aos enfermos justifica todo esse trabalho. Aqui é a sede do Grupo Espírita, a porta de entrada do Centro Espírita. Aqui a cabine, que era um quarto fechado, sem janelas, e só uma porta de saída e de entrada dos espíritos, é claro, né? Bom, aqui um biombo, onde os pacientes eram tratados. Aqui ficava a equipe mediúnica, os médios orando e cantando, e aqui os pacientes antes de serem atendidos. Eu me lembro que, na primeira vez, quando sentei numa dessas cadeiras, pela primeira vez para ser atendido, antes de ser levado para o atendimento, eu vi os meus 2 filhos encarnados, que nós citamos ainda há pouco, Alcione e o Sérgio. Alcione aqui do lado, Serginho daqui. Eu vi pela vidência, claro. E a minha filha disse assim: papai, nós estamos aqui porque esse coração sofreu muito por nós. Eu me lembro que quando eu saí do cemitério do Caju, era por volta de umas 5 da tarde, uma tarde assim meia nevoenta e tal, acabava de sepultar, eu senti uma dor no coração, como se tivesse recebido uma punhalada. Essa foi a dor que eu senti e que acabou realmente afetando as minhas coronárias. Era o meu órgão de choque.
Interessante que a última reunião de materialização em Caratinga, o último tratamento quem recebeu fui eu, para os pâncreas, e foi o doutor Bezerra de Menezes, me deu uma injeção luminosa aqui no pâncreas, e diz ele assim para as pessoas: o nosso irmão sofreu muito, por isso ele sofre do diabetes. Primeiro, órgão de choque, coração. Estava restabelecido, aí sobrou depois, porque depois disso, não sei se vocês sabem, que nós perdemos 3 filhos com câncer, 2 netos com câncer e a primeira esposa com câncer. Então, isso tudo realmente afetou. Mas estou aqui em pé, né, com 77 anos, ouviu? A minha esposa está dizendo que é 78, porque eu vou fazer agora dia 29 de julho, mas eu estou com 77, não quero saber. Bem, aliás, para quem não sabe, a nossa Maíra é irmão do nosso querido Newton Boechat, não sei se você conheceu, aí você conheceu, né? Muito bem, bom, primeiro, eu, quando dirigia, fazia um estudo aqui na porta do livro Boa Nova. Para mim, é o meu livro de cabeceira. Eu sempre tive curiosidade de saber quem era Jesus, quem foi Jesus. Que lá em casa, quando eu era pequeno, uns 10, 12 anos, tinha uma Bíblia e tinha aquelas gravuras de Jesus mandando para o inferno os pecadores. E eu tinha um medo danado de ir para o inferno, aquela gravura. Quando eu ingressei na mocidade, por volta dos meus 15 anos, e mais tarde fui ler Boa Nova, aí que eu entendi quem era Jesus. Um amigo, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Aliás, eu escrevi um livro, O que a Bíblia não fala sobre Jesus, e que minha introdução é mostrando que Jesus nunca mandou ninguém para o inferno. Os maiores pecadores do Evangelho, Jesus não mandou para o inferno. Quando ele esteve aqui, agora depois vai para lá, vai mandar? Então, fique tranquilo, ninguém vai. Diz Kardec que se o inferno existisse, jamais teria sido obra de Deus. Bem, fazia a prece, apagavam-se as luzes, e aí, o médium deitado, os espíritos, no caso, do Palminha e do Zé Grosso, eram os encarregados da limpeza, enfim, e para que ele liberasse o ectoplasma. É como os assistentes pegam o material e entregam, né? Dão o doutor José Gleber, etc, etc. Só que, uma curiosidade, na primeira leva que eles vinham, os pacientes que estavam nas primeiras cadeiras eram pacientes de câncer. Eles traziam, no caso, o Dr. José Gleber, que conduzia esse aparelho, que foi ele que desenhou e produziu no mundo espiritual. Tinha mais ou menos uma dimensão assim de uns 20 centímetros, uma espécie de uma bomba, e saiu uma luz vermelha, cármina, púrpura, era uma cor linda, chamado de raios curativos, que o André Luiz cita no capítulo 27 de Efeitos Físicos. Bem, esse aparelho, quando o Dr. José Gleber vinha para ministrar nos pacientes, aqui deitados já, a gente pegava um paciente, levava para lá, depois outro levava para cá, etc. Quando o paciente estava aqui, o espírito materializado abria a porta e com esse aparelho. Agora, só que no momento em que o aparelho era trazido,
era o perispírito médium que servia de anteparo, de base. Era o fenômeno chamado superincorporação. Materialização tem uma série de superincorporação. Se você tirasse uma foto do Dr. José F. Gleber, não era, seria do Antônio. Porque o aparelho, raios curativos, se caísse no chão, poderia explodir. Era uma responsabilidade muito séria. E vou até contar um fato que aconteceu comigo. Eu já era vice-presidente do grupo, terminada a reunião, a gente ficava aqui ainda conversando, etc. E aí me deu vontade, eu entrei para procurar o tal aparelho dos raios curativos. Aí eu procurei aqui debaixo da cama do médico, não vi nada. Tinha uma mesinha aqui também e não vi o aparelho. Saí da sala, assim como quem, sem graça, né? Porque eu queria ver o aparelho material que curava câncer, etc. Bem, quando não falei nada com ninguém. Em 1980, o Chico convidou o grupo a ir à casa dele, em Uberaba. O quartinho dele era isso aqui assim, mais ou menos. A cama dele, aqui uma mesa com as cadeiras, o Chico na ponta, Antônio, médium, eu, Dona Maria, etc. Aí, nesse momento, o Chico disse assim: Gerson, aquele aparelho dos raios curativos, sabe? Digo, sei. Eu não tinha falado nem para presidente, nem para ninguém. Eles trazem o aparelho de nosso lar, materializam aqui no grupo, na Terra, fazem os tratamentos, desmaterializam o aparelho e levam de novo para nosso lar. Entendeu? Ah, entendi, Chico. Eu querendo procurar o aparelho aqui na Terra, era do mundo espiritual. Esse aparelho curava câncer. Claro que milagre, né? Minha mãe, nós saímos do consultório médico, os 9 irmãos, que o médico queria fazer uma colostomia, e ele disse assim: a sua mãe só tem 3 meses de vida. E aí ela foi a Caratinga, tomou o cobalto, etc. Durou 1 ano. E ainda foi a Portugal. Depois, mais ou menos nesse ano, foi a Portugal. Ora, tanto que o médico, numa salinha da Casa São José, mamãe já está de coma, já se despedindo. Aí o médico, católico, né? Eu acho muito interessante, porque sua mãe só tinha 3 meses de idade, etc. E só agora. Aí eu disse: doutor, eu quero dizer ao senhor que eu sou espírita. Aí eu contei a ele: olha, eu levei numa reunião, tal, os aparelhos, contei para ele. A minha esposa também, a primeira esposa, Janete, o médico nossa Copacabana disse assim: sua mulher só tem 3 meses de idade. De vida. E é isso aí, Luiz, obrigado. Tá atento, hein? 3 meses de vida, tá, obrigado. Aí, na nossa Copacabana, a Janete disse assim: por que você está tão triste? Digo: nada, não. Pô, o médico tinha acabado 3 meses com o lado da esposa, né? E só ainda levou uns 9 meses. Então, milagre não fez, mas recuperou, retardou, etc, etc. Bem, então isso aí era o esquema para as reuniões de materialização que eu frequentei
e que dirigi por algum tempo. Bom, Hilda, você agora vai ter que ler para nós. Isso aí apenas é uma mensagem, Emanuel, para que a gente se conscientize que a nossa finalidade aqui é estudo, né? Leia para nós, por favor. Meu amigo. Se você pretende cooperar com o apostolado da revelação, materializando os benfeitores do céu, no caminho dos homens, desmaterialize a própria vida, para que as suas forças se aperfeiçoem, auxiliando com eficiência na obra renovadora do céu, em benefício da humanidade. Reajuste os seus atos e eduque as suas manifestações de sentimento e pensamento, adaptando-se quanto possível ao padrão de vida mais alto do ministério dessa natureza de campo, em qualquer parte. Em assembleias dessa ordem, cada visitante ou assistente irradiam as ondas vitais, delírios, Fornecendo as emanações. sendo as emanações desagradáveis que correspondem. Segundo. Maíra, lê para nós. Outra não é a em cuja intimidade se colocam. O frasco de perfume esparge o aroma sublime de que se faz portador. O vaso de situação de cada companheiro na reunião que se dispõe a receber as demonstrações do plano espiritual. Se você aspira à subida para conviver com a luz, não se negue ao esforço de abandonar o vale de sombras em que o nosso coração vem palpitando há tanto tempo. Melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor de seus passos. Lembre-se de que as dificuldades impostas ao nosso roteiro pelos que não nos compreendem não devem ser a norma de vida para nós. É imprescindível a nossa renovação para acompanharmos, tanto quanto possível, o voo deslumbrante dos espíritos que nos renovam e evoluem. Luiz Lemos. Há pequeninos prazeres que, à maneira dos micróbios violentos ou perseverantes que nos desintegram o envoltório físico, nos intoxicam a alma e nos destroem as melhores esperanças. Todos somos dínamos pensantes, nos mais remotos ângulos da vida, com infinito por clima de progresso e sem imortalidade por meta sublime. Geramos raios, emitimos-los e recebemos-los constantemente. Nossas atitudes e deliberações, costumes e emoções criam cargas elétricas de variadas expressões. Refletimos nisso e estaremos habilitados a colaborar com as manifestações dos nossos amigos e mentores da espiritualidade. Está no livro Apostilas da Vida, psicografia de Chico Xavier, Espírito André Luiz. Aí nós falamos sobre alimentação. Eu aproveitei o livro Desobsessão, quando o André Luiz fala sobre isso. Então, o cuidado para a alimentação é o mesmo para o médium da desobsessão. Só que lá, ao invés de 24 horas, para as reuniões de materialização, nós solicitávamos 48 horas sem comer carne, se o indivíduo ainda fumava pelo menos 48 horas, etc, etc. Pratos, vamos assim, leves, antes de ir para a reunião, enfim, tudo isso realmente é muito importante. Nada de empaturrar seu companheiro com viandas desnecessárias. Estômago cheio, cérebro inábil. A digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara e mais ampla do pensamento, que exige segurança e leveza para exprimir-se nas atividades da desobsessão. É a mesma para a materialização. Então aí fala sobre a impropriedade do álcool, é claro, etc, etc. Aspecto da reunião feito por André Luiz, a função do canto. Muita gente pensa
que a gente canta na reunião de materialização, que tem, assim, algum aspecto místico, tem nada a ver. Sabe qual é a finalidade? Como nós não somos bem educados mentalmente, se durante a reunião você não tiver nada que pensar, você vai pensar no feijão que você deixou em casa, no ônibus que você vai tomar, no assunto, no exame que você vai fazer, o que vai acontecer com a neta, com o filho. Então, era uma forma dos médiuns participantes ocuparem a mente com o canto. A finalidade não é nada mais do que ajudar a concentração. Mesmo assim, tem pessoas que durante a reunião ficam pedindo aos espíritos que quer ver o espírito fulano materializado, o pai, da mãe, é um problema sério. E eu, quando ingressei no grupo, não demorava muito, já estava trabalhando lá na enfermagem, junto com os espíritos, o Palminha, materializado, me pisava o pé, etc. E alguém disse assim, veja só, alguém pensou, o Gerson está aqui há pouco tempo e já está lá, no meio dos homens, né? No seguinte. E aí o Palminha respondeu, vocês estão pensando que o Gerson está aqui por acaso? Não é um acaso. Amigos, frequentei Caratinga há 30 anos. O grupo tinha um trabalho de cura, há um planejamento para isso. Nós fomos já, é claro, para nos colocarmos e depois até dirigir a reunião como vice-presidente, mas tinha não era por acaso, nós estávamos ligados àquele grupo. Eu acredito que o Antônio Salles, o médium de efeitos físicos, deve ter sido um dos grandes matadores da noite de São Bartolomeu, porque no livro do Mileco, Ecos da Noite de São Bartolomeu, porque Dona Esmeralda, né, foi a duquesa de Nemours, ligada a Catarina de Médici, diz que quando os evangélicos protestantes chegaram a Caratinga, os sinos da igreja tocaram como se fossem finados. Havia já, é o problema do passado, encontrando com o presente. Portanto, há uma ligação que nos permitiu nós estarmos lá trabalhando. Bem, outra questão, colaboradores encarnados seriam força de pessoas e coisas da sala da natureza de redor. Isso aí é uma forma em que eles trabalhavam, etc. Depois nós vamos ver mais. Intervenção do médium, a margem da ação, ao esclareceu para este moço. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda a cautela dispensável na assistência ao medianeiro. Vocês sabiam que o Peixotinho, quando estava na reunião de materialização, os espíritos levavam ele, sabe para onde? Para um parque de diversões, para que ele não atrapalhasse, não interferisse na reunião. Certa ocasião, um médium, o Antônio, estava com um problema na coluna. E nós estávamos tirando receita. Era eu, Dona Maria e o Antônio. Ele era um médium de pouca cultura, não sabia escrever direito, praticamente. Então a gente lia, fulano de tal, rua tal, número tal, aquele bolo mais 800 receitas, e o doutor José passava os remédios, a gente ia botando no papel. Uma vez eu fui querer fazer uma letra muito redondinha, o doutor José comigo, aí eu tive que escrever rápido. Houve um fato interessante,
nesse dia, eu tinha levado a receita de um engenheiro do BNH. Ele disse assim, eu estou com um problema aqui de hérnia, aquela coisa toda. E na hora, fui eu que li. Fulano de tal, eu me lembro até o nome, Escassa. Sei que é Escassa, não. Aí o José parou e disse assim, ele tem um problema sério de garganta. Ele me disse que tinha um problema de hérnia. Segunda-feira, no BNH, lá no Banco Itaú, que a gente tinha um banco, que eu botei a receita, fui entregar. Vem cá, ô Escasso, você tem algum problema de garganta? Ah, eu sempre tive um problema crônico de garganta. Quer dizer, ele preocupado com a hérnia e os espíritos preocupados com a garganta dele, né? Bom, e aí, nós três entramos dentro da cabine, lá na cabine. Ele deitou e os espíritos começaram a desmaterializar, eu fiz a prece, aquela coisa, eu e Dona Maria sentados em 2 cadeiras de balanço ali. Nisso, já o Dr. José incorporado nele, mas ele já sem ação, fez eu sentar daqui, Dona Maria aqui. Aí o doutor José fez eu sentar aqui nessa ponta da cama, e o médium aqui pegando a minha mão, passando aqui no peito, normal, quando chegou aqui embaixo, sem as 2 pernas. E aí, o doutor José pegou minha mão, eu sentado assim, parou, e botei a mão aqui no peito. Aí agora vai aparecer uma perna, aí apareceu, fazer assim, botava a mão, a segunda perna. Aqui não tinha a segunda perna, que eu botava a mão, não tinha. Aí botava a mão aqui, de repente, as 2 pernas, e quando eu fazia isso, desaparecia as 2 pernas novamente. Quando foi então que uma das pernas, o Palminha, colocou aqui no canto, o médium com a cabeça para lá e a perna aqui. E tiveram que acordar o médium para fazer a operação. Aí quando ele, meio desperto, mas não totalmente não, que ele olhou e viu a perna dele, aí ele disse assim, Palminha, era Palminha, né? Parminha, me devolve minha perna, Parminha. Isso eu vi. E sabe o que o Palminha depois fez com essa perna dele? Colocou nas pernas da nossa irmã Maria, presidente. Aí, Dona Maíra, minha segunda esposa, quando a Maria foi lá em casa, o que é que você falou? O que é que você perguntou a ela? Se era verdade, não é isso? A Maria Coutinho, que era presidente do centro, me falou que, inclusive, haviam dado a perna do Antônio a ela para segurar, e que ela colocara a perna numa cadeira de balanço ao lado, e que a cadeira balançou. E eu perguntei como era a perna. Ela falou normal, quente, com os pelos, era a perna do Antônio. Com relação aos fluidos, preste atenção que não tem acento agudo no i, é fluidos, não é fluidos. Uma coisa é substantivo e outra adjetivo. Fluidos, utilizados na materialização. Essa conceituação eu procurei retirar do próprio André Luiz, né? Grande massa de substância ectoplasmática, leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoavam-se abundante. Técnicos do plano espiritual manipulavam-na com atenção. Material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Bom, essa
massa leitosa, prateada, era muito comum nos espíritos que vinham conversar conosco, já materializados, no plexo solar, aquela luz prateada de um luar. Agora, fenômeno interessante. Um belo dia eu já estava sentado na porta da cabine, doando ectoplasma, era médico de efeitos físicos também, doava na porta mesmo. Era interessante que os espíritos passavam aqui no centro coronário, nas minhas mãos, como que retirando esse material. Porque durante a reunião eu orava e eu tinha um sistema, Deus, expande-se, Jesus. Eu sentia que o ectoplasma saía, né? Bem, o meu filho, o Serginho, que desencarnou com 1 ano e 10 meses, sentado na cadeira, comecei a ver uma luz se formar no teto, descendo, só que não era uma luz prateada, era uma luz verde nessa região. Quando ele ficou pequeno, veio andando, aqui um traço verde bonito, e aqui também uma luz verde muito bonita. Foi quando ele entrou entre as minhas pernas, a gente não tocava nos espíritos, aí ele segurou minha mão e disse assim: eu quero a sua bênção. Olha só a delicadeza, papai. Ele só falou papai depois, porque se ele fala antes, quando ele disse eu quero a sua bênção, papai, eu abracei dessa forma aqui, chorando, emocionado, né? Nisso ele começou a dizer assim: papai, eu não posso ficar mais, porque o senhor está muito emocionado. Aí ele saiu e foi devolver o ectoplasma para o médium Antônio Salles, né? Bem, então essa massa branca cinzenta. Eu tenho que falar também da nossa experiência particular. Alguém conheceu em vida o Dr. João Carlos Moreira Guimarães? Conheceu, Andréia? Moreira Guimarães? Foi muito amigo de Geraldo de Aquino, do Departamento de Infância e Juventude. Ele, aos 4 anos, foi cliente do Dr. Bezerra de Menezes, encarnada. Era uma alma. Eu pude dizer o seguinte: se houve santo no Espiritismo, Carlos Moreira Guimarães seria um deles, tá? E aí, já muito doente, o Joel Alvarenga e Dona Zilda Alvarenga me pediu que eu fosse dar um passe nele. E na hora que eu estava dando passe, ao passe normal, mas doente, eu chamava de passe levanta defunto. O levanta defunto, André, tem direito a ectoplasma em abundância, né? Você até me chamava que eu era um camburão, né, de ectoplasma, né? E pelas mãos, né, saía, que era conscientemente, pelo nariz, pela boca, enfim. Quando eu fazia assim, eu acamava o ectoplasma no corpo do Dr. Moreira Guimarães, né? Nisso, o espírito diz assim: a dona Filomena, a esposa dele, está vendo o ectoplasma, ela está preocupada, né? Aí quando terminou, eu disse assim: dona Filomena, ela era francesa, a senhora viu alguma coisa? Sim, um fenômeno. Das suas mãos saía uma massa cinzenta. É isso aí. Saíam umas faíscas de luz, e quando o senhor fazia assim,
era como um lençol acamando-se no corpo do Moreira Guimarães. Conheceu o Moreira Guimarães? Desde o quê? 1800 e... Você falou que tem 80 anos? Bom, mas essa é verdade, sim. Eu estava dizendo que se houvesse santo espiritismo, seria Moreira Guimarães, né? É que, de fato, um belo dia também eu estou dando um passe nele, e aí, quando eu fazia assim, eu vi um frade, um frei. Fazia assim, saiu um frei. Aí eu... Ô Moreira, na hora que eu fazia assim em você, eu vi um frade. Eu quero dizer a você que eu fui um daqueles 200 primeiros franciscanos chamados por Francisco de Assis. Ele foi um dos 200. Já que a gente está falando, um belo dia, eu dando passe nele, já que ele deve estar por aqui, que era um grande amigo nosso, orava, nisso comecei a sentir uma emoção muito grande, a presença de um espírito, que as paredes desapareceram, era luz, inundado de luz. Chorava, até o Durval Fernandes, que foi presidente aqui, estava presente nesse dia que eu estava dando passe. E aí o espírito me deu um nome, mas eu não sabia. Eu digo, Moreira, o espírito que estava aqui, ele me falou que era Celina. E quem é Celina? Celina era quem vinha confortar doutor Bezerra no grupo Ismael. E ela depois vinha saber, quando Maria Santíssima tem que enviar alguém para ajudar uma mãe aqui na Terra, é ela que é enviada. Tem essa página através de Chico Xavier. Tem Celina, Boa Nova não, Celina. Bom, então, podemos, aí esse material que os espíritos tomam para a materialização, podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluidos, representando as forças superiores sutis da esfera espiritual, ou seja, deles mesmos. Um Bezerra de Menezes, um Emmanuel, né, um José Gleber, Chico Xavier, etc., deles mesmos, fluidos A. Fluidos B, definindo os recursos do médium, do próprio médium, e companheiros que o assistem, quer dizer, aquela equipe de médiuns que ficam cantando, orando também, né? No meu caso, eu ficava lá dentro do biombo, ajudando também. Certo dia, o José Gleber, Dr. José Gleber, que era o espírito, ele foi um cientista alemão, e ele me contou que foi ele que fez a primeira bomba atômica explodir no Polo Norte. Ele disse assim, até hoje ela está fumegando. E foi isso que me levou para o umbral. E que a nossa Sheila me tirou de lá. Bem, aí o Dr. José Gleber, estava eu, Dona Maria, no biombo dos pacientes, aí ele me levou para dentro, nós estávamos aqui, ele materializado, me deu a mão da Dona Maria e levou aqui. Amigos, o médium totalmente desmaterializado. A única coisa intacta era a cabeça. Em torno do corpo dele era uma luz irradiante, porque aquilo vira uma usina, né, chefe?
vira uma usina de forças, de energias, e o esqueleto dele era fluorescente, o corpo transparente. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer, não tem essa expressão? Esses olhos aqui eu vi o corpo fluorescente, e aqui no coração, uma coisa vermelha onde batia, né? Pulsando o coração, coisa vermelha. Amigos, é uma cena que nunca eu vou ver mais no resto da vida. É de uma beleza indescritível, né? Bem, eles estão me dando aqui alguns bisums, daqui a pouco eu falo, pode deixar, para não perder. Aí, e fluidos C. Alguém até já me perguntou sobre isso, que estava aqui na reunião, constituindo energias tomadas da natureza terrestre. Vocês estão lembrados que quem lê o Nosso Lar aí, pode levantar a mão ou as duas mãos? Isso é até para, vocês sabem, né, que é importante, né? A gente está falando, aí levanta, certo? Psicologia ensina isso. Bom, e que os espíritos iam buscar na natureza elementos para curar o marido da esposa dele, né? Ela casou segunda vez, então eles retiram da natureza. Eu comecei com o item 1, ou seja, a finalidade das reuniões de materialização, porque para que haja uma reunião como essa, segundo os espíritos, o quarteirão onde ficava o grupo espírita era cercado, seguranças, arqueiros, enfim, o quarteirão do centro. Olha como gasta forças, energias no ambiente. O próprio André Luiz escreve, espíritos responsáveis pela higienização do ambiente, processo de ionização, para que o ectoplasma a ser devolvido para o médium, o ectoplasma não leve bactérias, germes, enfim, contaminados, porque o cidadão, o médium pode ficar doente, se não houver essa descontaminação. É uma equipe, é muita gente trabalhando, fora os espíritos, Palminha, Zé Grosso, José Gleber, enfim, uma série deles, né, trabalhando. E no mundo espiritual, segundo o Dr. José Gleber, quem dirigia a reunião, ficava controlando lá, era o Dr. André Luiz. E o Dr. José dizia, vocês estão pensando que nós somos entidade e podemos fazer o que quisermos aqui? Quando a gente chega lá em cima, ele nos chama no gabinete e passa o sermão. Como você pode deixar entidade acontecer isso? Então, é uma estrutura muito grande para que tal se realize. Por isso, só assistência aos enfermos. Agora, nos albores da codificação, do surgimento do espiritismo, é evidente que o fenômeno em si, teve uma finalidade muito grande, que era provar a imortalidade da alma. Eis porque experiência de cunho científico, realizado por William Crookes, nasceu em 32, desencarnou em 1919. William Crookes não era um qualquer, ele era presidente da Sociedade Real, enfim, de fenômenos, de ciência. E segundo se sabe, ele foi admitido na Sociedade Química de Londres, tornou-se uma das maiores figuras dessa importante sociedade, especialmente depois de seu estudo sobre a natureza dos corpos simples. Então foi presidente da Royal Society.
e de várias sociedades de cultura e consultor científico do governo britânico. Não era qualquer um, né? Bem, é o descobridor da matéria radiante. Hoje aí a física quântica utiliza desses conceitos. E o mais importante agora que nós queremos, assistiu por 3 anos em seu laboratório em Londres, que é a materialização integral de Kate King. Mediu, pesou e examinou meticulosamente o espírito, constatando a realidade tangível da imortalidade da alma e o poder extraordinário que possui o espírito em utilizar a matéria física para se tornar tão real e vivo como os encarnados. Amigos, eu aqui, nessa encarnação, abracei mais de 20 espíritos materializados. Não foi nenhum, nem 2, mais de 20. Não sei se vocês sabem, eu fui o relator do documento Orientação aos Centros Espíritas, pela USERJ, e o documento eu produzia de madrugada. Fazer meus garranchos, e no BNH, que aliás, uma querida companheira, nossa Hilda, foi ela que corrigiu o manual de administração dos centros espíritas, antigamente, datilografia e tal, né? Então aí está a companheira. A secretária era minha revisora. O Sinésio da datilografia é que datilografava os meus garranchos. Eu escrevia de madrugada e o Sinésio. Mas também eu levava todo dia ele para a rodoviária de Petrópolis, né? Aqui eu levava para a rodoviária. Tinha seus benefícios, Sinésio, mas graças a Deus. Bom, e o capítulo sobre o passe foi um dos capítulos mais difíceis para poder, que o documento de orientação era uma espécie de uma constituição, quer dizer, normas gerais, mas que não podia detalhar muito, etc. E, enfim, e a cabeça já estava queimando. O capítulo de desobsessão foi fácil porque já tinha o livro do André Luiz. Materialização, eu também participava, mas o passe tinha muito folclore em matéria de passe. Em Volta Redonda tinha o passa-raio. Passa-raio, não tem esse negócio? Ficava um médium e a média. Os dois dando a mão, assim, e aí a pessoa passava para tomar passe. Quer dizer, tinha tudo isso. Passa-raio, a pessoa passava. Bom, e aí, 1 da manhã, 2 da manhã, às vezes eu ia dormir 3 horas. E aí, eu senti que em determinado momento, fiz uma prece, e veio uma linha de pensamento. Quando é 3 da manhã, quem me assistiu durante esse tempo todo foi o Luiz Vasconcelos ou o Leopoldo Machado. Aí quando terminou, eu disse assim, Leopoldo, Lins. Aí eu vi aquilo assim, não, André Luiz. Muito bem. Sábado teve reunião de materialização. E no final, o doutor André Luiz veio, como sempre, como instrutor, dando aqueles sabões, né, que era mestre, aquela voz forte e tal. E no final ele me chamou para abraçá-lo. Eu o abracei e os jovens da USERJ, quando quiseram levar a peça ao nosso lar, me perguntaram como. Olha, eu vi o doutor André Luiz com um jaleco e o jaleco, um botão aqui, que eu botei a mão aqui. Então, eles fizeram o jaleco com o botão aqui. Bem, então nós abraçamos mais de 20 espíritos materializados, né? Vi doutor Bezerra materializado, de Barbas, enfim,
meu filho, a primeira esposa, a Janete, ela estava sentada na sala, onde ficava o médio quarto, eu a vi, mas a gente não falava nada, e depois ela no final veio só apenas me dirigir palavras. Minha mãe me abraçou, me beijou, e disse uma coisa para mim, era isso que eles estavam querendo que eu falasse, e falou uma coisa para mim, que eu nunca tinha dito a ninguém. Era um segredo entre eu e a minha mãe. Então, se eu tivesse dúvida da imortalidade da alma, naquele momento, teria terminado. Aí está William Crookes com a Cat King. Atenção, esse quadro aqui. Cat King materializada, William Crookes e a médium Florence Cook deitada. Ela não estava lá dentro da sala. Os três. Que provas? Bom, isso aí, ele vai. Aqui está a Florence, a médium, e aqui o espírito de Cat King. Bom, consolo de perda de entes caros, que eu já falei, né? O fato de eu abraçar o meu filhinho materializado, né? Meu pai me abraçou, me beijou, meu filho, Deus te abençoe, minha mãe e outras coisas mais, é muito importante. Aí eu Tissot. Isso aí eu Tissot. Entre no Google, só Google salva, né? Salva tudo da gente, né? Esse é o Tissot. Entre no Google e veja a obra produzida por James Tissot. Ele foi convidado por William Eglinton, que era um médium. O Eglinton ficava sentado dando a mão aos assistentes. E nisso apareceram dois espíritos à sua esquerda. A sua noiva e o guia espiritual dela. São duas bolas que eles trazem de luz. Coisa linda. Isso aí é um quadro que foi vendido por 40 mil libras, já pela segunda vez. Isso aí é a sede do Grupo Espírita da Cruz e é a casa do Chico. O Chico estava deitado aqui quando eu abracei materializado. Sabe quantos quilômetros? 800 quilômetros. Aí, rapidamente, Jesus, Elias e Moisés, Pedro, João e Tiago, lá no Monte Tabor. Esse fenômeno tem uma finalidade. Primeiro, o nosso Moisés. Moisés havia proibido as comunicações com os mortos. Então, através da presença dele, como morto falando com Jesus, veio revogar as disposições em contrário. Tem algum advogado aqui? Pronto. Revogado as disposições em contrário. Quer dizer, não está mais proibido. Jesus decretou. E aqui, o nosso Elias, que depois, mais tarde, quando os três foram descendo o Monte Tabor, vem cá, os profetas não dizem que antes do Messias, o Elias devia vir? O Elias está lá encarnado, ainda não voltou. Aí, mestre, os três chegaram assim como que... Porque se ele não encarnou, o Elias, então Jesus não era o Messias. Aí, mestre, os profetas dizem, né? Como quem quer nada. Aí o Jesus deve ter falado, gente, o Elias já veio, já reencarnou, e eles não o conheceram, vão fazer comigo o que fizeram com ele. E aí, nesse momento, está lá em Mateus, no Novo Testamento. E os seus discípulos entenderam que ele lhes falara de João Batista. Esse é o Peixotinho. Peixotinho, aqui é Dona Isadora, era uma portuguesa. Aqui, isso aqui era para fenômeno. O Antônio desmaterializava todo. No caso aqui, era para o fenômeno. Outros Peixotinho, Ana, que foi uma doente em Campos, eu sei a história dela. Aí é o Emanuel, visto pelo Jô. Aí simbolicamente foi o que ele fez, como ele viu, ele com essa tocha. Dona Naí Vieira, uma amiga nossa, viu esse fenômeno. A irmã Josefa,
Aqui, alguém conhece esse rosto aqui? É o próprio, é o Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. É ele, Sir Arthur Conan Doyle, pai de Sherlock Holmes. Chico, médio Antônio Alves e a irmã Josefa, a Dalva, que era lá de Uberaba, Chico e irmã Josefa. O repórter do Cruzeiro, Moraes, e o médico indiano. Olha só o rosto dele. Depois, eles fizeram uma reportagem e chegaram aqui no Cruzeiro e disseram que tudo era mentira, provando, etc. Olha o outro repórter, na época, o Dr. Valdo Vieira e a irmã Josefa. Isso aí, sabe o que eles disseram? Que o médium tinha aqui sombra dos seios, que a média era mulher. Se o Antônio, uma vez o Dr. Zé falou, se a Sheila quisesse tirar uma foto e o médium Antônio, teria que vir um especialista e fazer os seios na Sheila, porque médium, né, reto. Então, fenômeno perfeitamente normal da projeção do perispírito do médium. A média Otila, a Josefa materializada e ela como freira, porque ela era filha da freira. Esse é o problema. Luvas de parafinas. Ora, o espírito botava a mão na água fria, na parafina fervendo, até deixar a luva. Olha só como que saiu a luva. Se fosse uma pessoa encarnada, na hora que ela puxasse, automaticamente destruía. E o pessoal da Real Sociedade, lá onde o William Crookes funcionava, colocaram na parafina uma substância química. Terminada a experiência da luva, foram lá, rasparam, depois e encontraram a substância química. Então, provando mais uma vez. Aqui no Rio de Janeiro, no grupo André Luiz, na época do Peixotinho, era na alfaiataria do Jacques Abouab, judeu, não sei se vocês conheceram, o Abouab, tinha materialização. E o general Leite, irmão da Nancy Leite Araújo, que foi minha guru em evangelização, foi também obrigado. Então, e ele levava a mulher para a reunião, ficava lá dormindo, não acreditava em nada. Terminada a reunião, uma vez, o espírito deixou a luva de parafina e disse que era o pai dele. Ele era coronel na época. Ele pegou a luva de parafina, abriu e viu que tinha as impressões digitais. Sabe o que ele fez? Mandou buscar do Ceará a carteira de identidade, levou no Instituto Félix Pacheco, que na época era dirigido por um coronel, amigo dele, e as impressões digitais da luva de parafina eram as mesmas da carteira de identidade. Contra fatos não há argumentos e o fato é teimoso. Agora as perguntas. Eu queria saber se desde a época do Crookes já podia fotografar os espíritos e não atrapalhava em nada, por que o centro Frei Luiz não fotografa? Bem, ok. Vejamos bem. Essa sua pergunta, uma vez, eu obtive esclarecimento com o Dr. Josef. Quando o fenômeno materialização é para fenômeno, para experiência, os espíritos trazem uma espécie de uma capa protetora perispiritual para neutralizar os raios luminosos. Você vê, o William Crookes estava com uma lanterna na mão e fotografou. Alguém fotografou, mas ele com a luz. Então os espíritos trazem uma capa protetora. Isso aqui
é um interruptor. Só quando o espírito clicava o interruptor que estava pronto para ser fotografado. Era experiência. Perfeito? Então, agora, para assistência aos enfermos, por que isso? A finalidade é curar. Os espíritos não vão perder tempo em ser pesado, igual ratinho de laboratório, botar capa. A finalidade é curar. Reuniões para a cura não tem essa preocupação. Por exemplo, o médium Antônio, as materializações não eram luminosas. Agora, as materializações que eu assisti aqui perto mesmo, no 81, com o médium Fábio Machado, as materializações eram luminosas, tinham realmente efeitos luminosos, porque o médium tinha essa especialidade. Portanto, há reuniões, há materializações para experiências, crux, etc., e já estão aí cheios de livros sobre isso, fatos espíritas, leia lá, né? O Ranieri, que também tem um livro, há muita experiência sobre isso. William Crookes, e segundo, é que a reunião para a materialização para enfermos, para a cura, tem outra finalidade. Pois não, seu nome? Senhor Gerson, eu sou a Mônica. Mônica, sim. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a generosidade de vir expor a sua experiência pessoal para todos nós, trazendo um conhecimento tão grande para a gente pensar e para a gente buscar esse conhecimento. Quando eu era bem menina, eu conheci o Dias da Cruz, lá em Caratinga, levada pelos meus tios que frequentavam lá, o Elvésio e o Fânio. Eu não sei se você chegou a conhecer. Não. Eu queria saber se o Dias da Cruz ainda hoje realiza esse trabalho maravilhoso ou se isso foi um tempo determinado pelo plano espiritual para durar aquele trabalho, se isso depende da missão daqueles médiuns reencarnados. Há uma programação para isso? Como é que isso funciona assim? Muito boa pergunta. Bom, certa ocasião, o Divaldo Franco esteve lá e o centro ficava em cima e mais abaixo a cantina, onde todo dia mais de 100 crianças, famílias eram alimentadas, era a cantina áurea, mas tinha assistência dentária, médica, etc, etc, né? E o Divaldo, fazendo o passeio pela cantina, vira-se para a Dona Maria e diz assim: olha, o tempo das curas já passou. Agora é era da iluminação. Quando eu larguei a presidência, depois do Antônio ter desencarnado, eu deixei tudo bem organizado nessa parte. Implantei o estudo sistematizado, né? As reuniões de estudos, a evangelização. Então, é realmente isso. O Antônio, eu fiz um cálculo, 40 anos de assistência, ele deve ter tratado cerca de 200 mil pessoas que passou lá no grupo e tal. Eu deixei bem claro que esse grupo, tinha a ver com a Noite de São Bartolomeu. A Esmeralda Bittencourt, o grupo espírita nasceu na casa dela, da Esmeralda Bittencourt, tia da Maria Coutinho, que era presidente. Bem, então, pelo que eu percebi, esse grupo trouxe um planejamento para trabalhar, para reparar as mortes ocasionadas. Inclusive eu não estava lá por acaso, né? Não estava lá por acaso. Então, esse grupo se comprometeu a realizar um plano de reparação das mortes provocadas naquela época. Terminado esse plano, acabou. Agora, veja bem, materialização, sim, terminou, mas continuou, porque, segundo o Dr. Zé Gleber, disse o seguinte:
aqui dentro do grupo tinha reservatório de ectoplasma. Eles tinham acumulado reservatórios de ectoplasma. Um fato interessante, eu fui numa quarta-feira, que era reunião de desenvolvimento e de preparação, o Antônio sentado numa cadeira de balanço, eu aqui, eu fiz a prece, fiz a minha explanação, aquela coisa toda. Quando nós começamos a cantar, a vibrar, etc., a porta se abriu e o Palminha veio na porta dizendo: olha, lá embaixo é que eu ia fazer aniversário, eles tinham preparado uma festa lá na cantina para mim. E o Palminha veio dar o serviço, que ninguém sabia, eu não sabia. Aí a Maria, Palminha e tal. Aí o Antônio me bateu aqui e disse assim: ó, eu estou acordado. Quer dizer, ele não estava desmaterializado, porque senão ele tinha que correr para lá, né? Então, os espíritos tinham esse recurso, né? Então, o trabalho continua. Você pode escrever, etc. Eles mandam no dia X para o tratamento, etc, etc. Prossegue nessa parte. Agora, o mais importante, eu estive lá outro dia, fiz uma palestra, o salão cheio, reunião de estudos. E sabe qual é o fenômeno interessante? São estudantes universitários, porque a cidade passou a ser uma cidade universitária. Então, o grupo, a evangelização era da iluminação, que a era da cura já havia terminado.